Nesse vídeo eu quero mostrar para você que a campanha da Fraternidade deste ano de 2021 está servindo de projeto piloto da teologia feminista para o avanço da ideologia de gênero e do aborto dentro da Igreja Católica. E não é possível conhecermos a realidade de fato subjacente à campanha da Fraternidade se não conhecermos as pessoas, os financiadores, as estratégias e os objetivos envolvidos nessa questão. Então eu resolvi aqui pegar um artigo escrito pela pastora Romy Bank, pastora que está envolvida, que elaborou, que trabalhou dentro desta campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021. Então eu vou virar aqui a câmera para que vocês possam ver o documento. Numa busca, então, se você colocar o nome da pastora e colocar a palavra aborto, vai aparecer esse artigo imediatamente dentro do site da Cefêmia. Então vamos lá. Então aqui o documento, o artigo, melhor dizendo, da pastora, Laicidade e Direito ao Aborto. Aqui em cima vocês podem ver não só o nome do artigo, o nome dela, inclusive até quem apoiou aqui a esse artigo, a esse estudo, a Open Society Foundation, do George Soros, que é um multibilionário, que entre as suas pautas, gênero, aborto e outras ligadas à cultura da morte. Mas vamos olhar o texto, por isso eu vou aqui mostrar vários momentos para que vocês possam ver o que a pastora tem de ideia, ela que então trabalhou no texto da campanha da Fraternidade. Então vamos lá, vamos começar aqui, veja que eu grifei. O primeiro objetivo então do encontro que foi realizado, eles se reuniram em abril de 2019 para discutir sobre a problemática da questão do aborto em si. E aqui ela já vai falar qual é o objetivo: propiciar, neste contexto de restauração conservadora, um espaço de reflexão e diálogo estratégico entre ativistas do campo feminista religioso e do campo feminista não religioso. Então, veja que a questão-chave aqui é discutir estratégias do feminismo, tanto laico, vamos dizer assim, como religioso. Fortalecer a sua articulação, manter as conquistas e impedir os processos conservadores, como elas mesmas vão dizer. Continuando, ela vai mostrar que o artigo é dividido em 3 partes, e a última, bem interessante, ela diz o seguinte: na terceira parte são apresentados conceitos fundamentais relacionados à política sobre o aborto que precisam ser desconstruídos e aprofundados, sendo o principal deles o direito à vida desde a concepção. Então, bem, é interessante ver aqui que a pastora é claríssima. Não podemos ter dúvida nenhuma de que o primeiro princípio a ser desconstruído é sobre a vida desde a concepção. Então, esta é a ideia que ela vai trabalhar na terceira parte do documento, e nós vamos ver então somente estratégias feitas, elaboradas, pensadas 2 anos antes desta campanha. E esta campanha desse ano 2021 dá início a esse tipo de ideia. Claro, nós não estamos falando aqui que, como Igreja Católica, que da hierarquia da Igreja, ou que, como católicos, estamos entrando em contradição, falando favorável ao aborto contra a vida. Não estamos falando isso. Agora está vindo de fora da Igreja, mas falando dentro da Igreja. Então quer dizer que de cada 4 anos, em 4 anos, nós vamos então ter uma reflexão, ideias inoculadas justamente contrárias à doutrina, ideias claramente pecaminosas, que vão contra o magistério da igreja, vão contra a sã doutrina, é isso? Mas vamos continuar o texto. Então, seguindo um pouco mais abaixo, eu claramente selecionei trechos, porque todo ele é bem problemático, o artigo, mas aqui, nessa parte, o que chama a atenção é o modo como elas, no caso como aqui,
o movimento feminista, né, porque a própria pastora claramente se identifica deste modo, né, como feminista, e está mostrando a mulher protótipo do feminismo e uma mulher, a mulher submissa. E ela dá dois modelos, então. Aqui em Eva. Estas seriam a Eva, aquela que ousou experimentar o conhecimento do bem e do mal, enquanto mulheres religiosas seriam as que não romperam com o sistema. E aí ela vai dar o exemplo de quem que são essa mulher que não rompe com o sistema. Estas últimas representam a dócil Maria, apagada e silenciada. Ah, mas espera lá, Felipe. Mas ela é religiosa, então ela não tem que considerar Nossa Senhora. Né? Talvez você esteja ofendido porque está falando de Nossa Senhora. Não, o que eu estou mostrando aqui é a análise que ela faz, a hermenêutica que ela faz, né? Dizendo, olha, a Eva é aquela mulher que desobedece o sistema, né? Organizado e ordenado hierarquicamente. Né? Maria é o protótipo dessas mulheres submissas. Né? Aqui, esse é o problema, né? Sempre é esse o problema, é o modo como elas fazem a análise do que é o feminismo. Mas vamos então continuar também aqui. Um pouquinho mais abaixo. Quem são as mulheres feministas? São mulheres que compreendem que o sistema religioso patriarcal se alia ao capitalismo, que o patriarcalismo religioso estabelece as bases para o controle dos corpos das mulheres, elaborando a doutrina de que cabe às mulheres comprimir sua missão principal, que é a de reprodução humana. Bom, aqui o que nós temos aqui nessa parte do texto, tá bom? Bom, nós já vemos que ela entende a igreja como uma superestrutura, né? E que é o que oprime, né? Essa ideia claramente marxista, né? Essa ideia que Marx tinha de que a luta de classes começava na família, o homem, que tinha a mulher como propriedade privada. Só que aqui ela une essas coisas, né? O feminismo e a questão da própria religião. Ela mantendo essa estrutura da própria família na sua concepção religiosa. Vamos lá para baixo do texto. Um pouquinho mais aqui. Chegamos. Muito bem. Aqui ela vai falar diretamente sobre o aborto e vai dizer para a gente que não adianta, não basta os argumentos científicos, jurídicos, sociológicos. Por quê? Porque é no âmbito do simbólico que os patriarcalistas religiosos se agarram para que as pautas contrárias ao aborto legal e seguro tenham um apelo popular. Aí ela fala que se utilizam então de recursos emocionais como protótipos de feto, né? Então esse é o que ela fala. E aí termina dizendo, a associação do quinto mandamento que diz não matarás a proibição do aborto é uma destas manipulações. No contexto bíblico, este mandamento não tem relação alguma com a prática do aborto. Bom, aqui, muito claro no seu texto, né, a sua interpretação bíblica, né, e já de forma agressiva, né, porque o texto ele é a expressão de uma exposição bastante intolerante com a religião cristã. E vai ficar mais claro um pouquinho mais para frente. Um discurso de ódio, claro, né, porque todos aqueles que falam deste modo, para ela, então, é um manipulador. Né? Então, inclusive, como é que nós vamos dialogar com alguém que pensa deste modo? Né? Que vê na exposição de mostrar um feto, que cientificamente mostrando o tamanho daquele protótipo de um feto, mostrando com a ciência, olha, esse é o tamanho dele, né? A medida é essa e tal. Porque isso daqui é um apelativo emocional, sendo que o movimento feminista vive fazendo casuística. Mas vamos adiante. Um pouquinho mais abaixo, nós vamos ver partes bem interessantes. As teólogas e pastoras cristãs com ordenação têm um papel importante a ser assumido. Qual é o papel? É o de afirmar sua autoridade religiosa para que, a partir desta autoridade, possam dizer o que é pecado e o que não é pecado e libertar as mulheres das culpas. Né? Bem interessante, eu acho que eu não preciso gastar